que as tuas vestes estejam sempre brancas, e nunca falte o unguento, ou o azeite, ou o óleo sobre a tua. Quem sabe ler aqui? Levanta a mão. Eu vou contar até 3. No 3 todo mundo vai ler um tom bem alto. 1, 2, 3. Novamente, diga comigo: em todo tempo sejam brancas. Diga alto: sejam brancas as tuas vestes, e nunca, diga, e nunca falte o azeite ou o óleo sobre a nossa cabeça. Sentai-vos adorando ao nome de Jesus. Quem pode bater palma bem forte, faça isso. Glória a Deus. Irmãos, lemos um texto que é bem conhecido por todos. Quem já conheceu esse texto, já ouviu falar? Levante a mão para me saber. Alguém já leu esse texto? Já ouviu alguém falando sobre ele? Me dá um sinal. Sobre o azeite que desce sobre a cabeça, vestes brancas. Infelizmente parece que poucas pessoas já viram esse texto, mas é um texto bem conhecido. Eclesiastes em si não é um livro bem conhecido, citado apenas, mas tem alguns textos como esse, que em todo canto que você chegar, na maioria dos lugares, você vai ver que tem gente que já ouviu falar, alguém pregador dizendo: tuas vestes têm que estar limpas, o azeite tem que descer sobre a cabeça. É um texto conhecido. Está inserido no livro de Eclesiastes. O que é Eclesiastes? Vem de eclesia, ou tem outra palavra também que se usa no hebraico aqui do Antigo Testamento, que significa assembleia, um pregador que vai juntar uma assembleia para ministrar para essa assembleia. Eclesiastes, como a gente conhece e sabe, quem escreveu foi o sábio Salomão, que também escreveu Provérbios. Não todo Provérbios, mas a maioria dos Provérbios foi Salomão que escreveu. Ele também escreve o livro de Eclesiastes. Quem está me ouvindo aqui? Glória a Deus. Ele está escrevendo agora. Ele não é só um sábio, agora ele é um pregador. Glória a Deus. Agora ele é um pregador. Eclesiastes é um livro, irmão, que ele vai variar de lições. Ele não é um livro que trata apenas de um tema central. Ele vai misturar várias formas sobre a vida. Ele vai falar sobre a vaidade. E a vaidade que é, todo mundo já ouviu falar disso aqui, tem gente que cita errado. A maioria das pessoas cita a expressão vaidade aqui totalmente o contrário do que é vaidade. Porque Salomão disse assim, ó, ele vai falar sobre a vaidade. Aí alguém sempre vai citar dizendo: ah, vaidade é pecado, vaidade é pecado. Mas que tipo de vaidade você acha que está falando? Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que saber de cada assunto específico. E a palavra vaidade aqui não é o português, irmão, está traduzido por português. Mas é interessante que vai ter palavras que você vai ter que voltar para o original, porque o significado vai mudar. É outra cultura, irmão, é uma cultura diferente, palavra diferente. E a vaidade aqui são coisas da vida passageira. E só em analisar o contexto que Salomão fala aqui sobre vaidade, você vai ver, analisar todo o capítulo em que ele fala de vaidade. Ele fala sobre as coisas que passam, coisas do mundo que não tem nada a ver com Deus, que não honra a Deus. Quando você busca coisas que, como por exemplo uma festa, você vai a uma festa para se preencher, isso é vaidade. Coisas passageiras. Quando você vai buscar somente dinheiro e não buscar Deus, você está pegando coisas passageiras, leves, momentâneas, que isso se tornará algo que vai te afastar de Deus. Vaidade também significa aquilo que afasta você de Deus, aquilo que te tira o foco do Senhor. Então esse é um dos temas centrais de Eclesiastes. Ele vai falar sobre a vida, vai ensinar sobre o casamento, vai ensinar, enfim, ele vai trazer várias lições. Só que no capítulo 9, o versículo 8, eu quero trazer para você aqui, apenas no versículo de número 8, vou tentar entregar aquilo que o Senhor passou para o meu coração, para a sua vida nesta noite, e eu tenho certeza que você vai ouvir Deus através desta palavra. Quem querer assim, levante a mão e dê um glória para Jesus. No capítulo 9, o versículo 8 aqui, o sábio Salomão, ou o pregador agora Salomão, está falando acerca a princípio, de termos vestes limpas. Olhe bem para cá. Talvez você já ouviu alguém pregar, ou vai ouvir algum dia alguém pregando só sobre o azeite, porque tem gente que pega um texto e não explica um contexto, não explica o que vem antes, irmão. E é interessante saber que antes do final do versículo 8,
antes do azeite ser derramado sobre a nossa cabeça, que ele diz assim, ó, em todo tempo, as vestes têm que estar brancas e não pode faltar o óleo sobre a nossa cabeça. Antes de falar o óleo sobre a cabeça, ele primeiro fala de vestes brancas. Não poderia ser o contrário, sim ou não? Ele não poderia começar dizendo, não falte o óleo e tua veste tem que ser branca, sim ou não? Não poderia ser assim? Sim. Aparentemente não seria a mesma coisa, sim ou não, irmão? Sim. Seria, porque ele ia falar a mesma coisa. Só que ele vai falar primeiro com vestes brancas. Porque antes de termos o azeite, nós precisamos entender que precisamos ter as vestes purificadas. Salomão, quando fala de vestes, ele fala de salvação, santidade, purificação. Por várias vezes você vai achar na Bíblia, a Bíblia falando sobre vestes espirituais, principalmente. Também fala literalmente, o cuidado de se vestir de forma decente. Só que a Bíblia, quando fala de vestes espiritual, é purificação, é salvação. Isaías, se não me falha a memória, no capítulo 60, versos 10, ele vai dizer que vai se alegrar no Senhor, porque o Senhor lhe cobriu de veste de salvação. Porque vestimento é purificação, santidade e salvação. Apocalipse vai dizer, eis que venho como vem um ladrão, bem-aventurado é aquele que está bem vestido, para que não se veja a sua vergonha ou nudez. Ali é no sentido de purificar-se, santidade. Salomão aqui está dizendo o seguinte, antes de você ser cheio do azeite, entenda que você precisa estar santificado diante de Deus. Há quem não goste da palavra santidade, mas o próprio Jesus disse, sede vós, pois perfeito como é perfeito o meu Pai que está no céu. É preciso ter santidade, é preciso ser santo. Tem gente que diz que tem azeite na cabeça, mas a vida é uma imundícia de pecado. Esse não tem unção. A unção primeiro nos revela quem nós somos. O texto vai dizer, purificar as tuas vestes branca, diga comigo, veste branca. Veste branca. Diga comigo, santidade. Santidade. Primeiro a gente se purifica, aí depois vem outra parte principal, irmão. É o beabá do cristão, irmão. É o ABC do cristão. É o início que a gente tem que aprender, o alicerce. Santidade, depois da santidade vem o momento da unção com óleo, azeite. É interessante você saber que até hoje o azeite ou o óleo que nós usamos, ele é um ato simbólico de fé. Se não tiver azeite e quiser usar água, vai servir. Se não tiver água e usar sua fé com a mão, também serve. É algo simbólico. Só que quando nós estudamos acerca do óleo ou do azeite, olha para cá, preste atenção. Eu vou aplicar a Bíblia para você. Primeiro você vai entender, para depois eu pregar para você. Você tem que entender o que eu vou pregar para você, senão você nunca vai ser edificado na palavra. Olha para cá e não dorme, irmão. O azeite que ele vai falar aqui é algo muito importante, porque azeite, irmão, para os judeus é algo tão importante que você nem tem ideia. E eu vou falar resumidamente para poder aplicar a mensagem para você logo, para não te cansar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Antes mesmo dos judeus usar o azeite já era usado, irmão, há quase 2000 anos antes dos judeus usarem o azeite. O azeite é tão antigo que você não tem nem ideia. Se contar daqui para lá, são mais de 7.000 anos ou 8.000 anos de azeite, irmão, que existe. O azeite sempre foi importante. Quando foi um certo dia, Deus vai pegar Moisés, que libertou o povo, que trouxe o povo do Egito, e lá no livro do Êxodo, ele vai falar acerca do azeite. Ele vai santificar o azeite, aqueles que eram separados para a obra de Deus. O azeite começou a ter um ato simbólico, irmão. Olha para cá, para você ter uma ideia. Você pode se perguntar e você vai entender como é que as pessoas escovavam os dentes antigamente, como é que penteavam o cabelo e limpavam o seu azeite. Ele era usado até para limpar sujeira, para fazer sabonete com os restos que sobrava do fruto da oliveira, da azeitona, irmão. O azeite fazia sabão, fazia shampoo, era para escovar, para se limpar. Aí você vai entender, a princípio, só para você não dormir, vou te revelar um negócio nessa introdução, nessa revelação aqui para você. Se o azeite, irmão, era algo espiritual também, quando você observa que ele era usado para limpar, Deus está dizendo o seguinte: o azeite simboliza a unção do Espírito. Quem tem o azeite, ele é purificado pelo azeite, é lavado. Glória a Deus. Você vai ver que quando você lê a Bíblia, no livro do Êxodo, Deus vai santificar o azeite.
aquele azeite que era separado para a obra, Deus vai santificar. Êxodo, você vai ver que a partir do capítulo 20, capítulo 25, várias vezes Deus manda bater o azeite, bem batido, irmão, e separar o azeite espremido para a sua obra, algo santo, santificado. Aí, meu irmão, eu tenho um negócio para te dizer. Se você estiver ligado, você vai pegar isso aqui. Por quê? Porque quando Deus disse assim, ó, derrame o azeite sobre o sacerdote Arão, o azeite vai simbolizar a unção de Deus sobre o sacerdote. Ó Moisés, fala para o povo que o meu azeite que eu mandei vocês separar simboliza a unção do meu espírito, o poder do meu espírito. Você está pegando isso? O azeite simboliza a unção de Deus. O santo aonde você está aí, e passava pela cortina e entrava no santo do santo, que era somente o sumo sacerdote. O sacerdote, ele sacrificava para Deus e se conectava com Deus, para Deus perdoar o pecado do povo. Amém? Então, primeiro, o azeite derramado era no sacerdote. Segundo, o azeite era derramado nos profetas. Terceiro, o azeite era derramado nos reis. Para quê, pregador? Simbolizando a unção de Deus que estava separando esses homens para a sua obra. O azeite de Deus simbolizava a unção de Deus. O azeite do Senhor simbolizava. O azeite era tão santificado pelos judeus que eram os crentes da nossa Bíblia. Lembra disso, pelo amor de Deus, irmão. Os judeus, principalmente no Antigo Testamento, irmão, que servia a Deus. O povo de Deus, eles tinham um azeite como tão santo, que quando eles estavam em luto, para você ter uma ideia, eles não usavam azeite. Porque eles estavam tristes, e tristeza não combina com a unção de Deus. Meu Deus! Já vou pregar dentro da Bíblia para você pegar. Eles, quando estavam tristes ou em luto, não usavam azeite, porque eles começavam a dizer: nós estamos tristes, e a nossa tristeza não combina com o óleo santo de Deus, não combina com a unção de Deus. Por que tem gente triste? É porque falta azeite. Quem tem azeite pode até se entristecer por um momento, mas amanhã e amanhã se alegre diante de Deus. Não deixa pegar. Viver feliz não é coisa de crente, não. Você pode até chorar por uma prova, mas você tem que se alegrar, porque quem tem a unção de Deus, ele é permanentemente alegre. É por isso que Davi, eu já vou aplicar a primeira coisa para você aqui. Eu tinha deixado esse ponto para o final, mas Jesus me conduziu para ser o primeiro agora. É por isso que no Salmo 23 você vê Davi dizendo assim, ó, primeira lição, já pega aqui, ó. Davi vai dizer assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Foi quando Samuel foi ungir Davi. Aí ele vai dizer assim, ó: derrama o teu cálice, o teu óleo sobre a minha cabeça, e o meu cálice transborda. Você deu glória a Deus, mas não pregou o que eu queria dizer para você, mas você vai pegar agora. O que é cálice? Irmão, você vai ver na Bíblia várias vezes a Bíblia falando sobre cálice. Até Jesus, Apocalipse, fala do cálice da ira de Deus. Só que cálice